Olá, eu estou me dirigindo a vocês em função de um convite para divulgar o programa de extensão Santa Afra Catarina. Eu sou a professora Andréa Ferreira Delgado, eu sou professora do Departamento de Metodologia do Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho no curso de História e Pedagogia. Porém, o programa de extensão Santa Afra Catarina visa exatamente colocar em diálogo a área de educação com a área de história e, assim, promover experiências que sejam significativas tanto na formação de historiadores e historiadoras, quanto na formação de professores e professoras. Eu tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou doutora em História Cultural pela Unicamp e na Universidade Federal de Santa Catarina eu trabalho desenvolvendo pesquisa como historiadora, sendo que o eixo das minhas pesquisas é memória, e também trabalho, que é uma parte muito importante, que eu considero fundamental dentro da universidade, que é a graduação. Eu sou uma professora que me dedico à graduação, mais especificamente à formação de professoras e professores de História. Vou apresentar então para vocês um pouco do nosso programa de extensão Santa Afra Catarina, que nós desenvolvemos, eu e a professora Beatriz Galotti Mamigonian, desde 2011 na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse programa ele foi financiado no ano de 2012 e 2014 pelo edital do PROEST do Ministério da Educação e conta também com uma série de apoios de editais internos da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse programa de extensão ele foi criado para fazer a confluência entre pesquisa histórica, ensino de história e turismo. Então, o que eu apresento aqui hoje para vocês vai exatamente mostrar para vocês como é possível que a pesquisa histórica ultrapasse os muros da universidade e se transforme em algo possível de gerar materiais didáticos para a educação básica, mas também de entrar em um campo que nós, historiadores, ainda exploramos muito pouco, que é o campo do turismo. Então, como que a educação patrimonial fundamentada na pesquisa histórica pode auxiliar a produções de atividades para que os turistas que cheguem em Florianópolis, para que os moradores de Florianópolis, para que as crianças, estudantes, adolescentes da educação básica possam reconhecer no espaço urbano de Florianópolis, chamada de Desterro no período em que nós trabalhamos, como que no espaço urbano de Florianópolis nós vamos encontrar vestígios materiais e imateriais da presença dos africanos e afrodescendentes nessa cidade. Bom, vocês devem conhecer Florianópolis como um destino turístico no qual programas da televisão, folders, revistas de viagem destacam o quê? As belas paisagens, destacam também uma identidade cultural construída a partir da presença dos açorianos, e isso é aquilo que as pessoas, ao procurarem destino turístico, acessam acerca do patrimônio cultural de Florianópolis. E é exatamente isso que nós queremos questionar e queremos propor novas formas, e vou insistir um pouco aqui na questão do turismo, porque muitas vezes nós trabalhamos com educação patrimonial, mas pensando apenas na escola, e a nossa proposta é educação patrimonial na educação básica, mas também a educação patrimonial associada ao turismo. Então, eu vou apresentar para vocês algumas questões que nós consideramos fundamental e que fazem a diferença entre um programa de extensão. Eu preciso apresentar para vocês alguns itens que vão exatamente caracterizar um programa de extensão desenvolvido numa universidade. Por quê? Porque esse programa de extensão necessariamente precisa ter pressupostos teóricos.
Por que um programa de extensão e não um projeto de extensão? Porque desde 2011 nós desenvolvemos um conjunto de projetos de extensão, que eu não vou apresentar todos aqui para vocês, mas vocês vão ter uma ideia geral desse conjunto de projetos de extensão, mas eu vou tratar, e vocês verão, 3 projetos interligados entre si. A produção do website Santa África Catarina, a elaboração de roteiros históricos na ilha de Santa Catarina e a educação patrimonial e história local. Então, o Santa Afro, ele é composto por diversos projetos de extensão associados a essas 3 linhas. Bom, o cerne do projeto é a construção de uma proposta de educação patrimonial. Por quê? Porque nós queremos contribuir para a discussão da área do patrimônio, fazendo exatamente um questionamento dos mecanismos de produção da memória coletiva e da identidade cultural regional. Por quê? Porque a produção de determinada identidade associada aos açorianos produziu a invisibilidade da cultura e da história afro-brasileira em Santa Catarina. Então, nossos objetivos são ambiciosos mesmo, nós queremos ressignificar o patrimônio à luz da história, da presença dos africanos e afrodescendentes. Bom, como fazer isso? Nós acreditamos na educação patrimonial associada ao espaço urbano da cidade. Portanto, nós pretendemos, ou melhor, nós já realizamos, estamos apresentando para vocês uma ressignificação do patrimônio que está configurado aonde? Nos prédios e conjuntos históricos urbanos que já foram tombados pela área do patrimônio a nível municipal, estadual e federal, mas ao mesmo tempo nós temos um conjunto no espaço urbano de bairros, ruas, praças, edifícios religiosos, administrativos e comerciais que, o circular pela cidade, nós percebemos esses bairros, essas casas, esses edifícios como vestígios de outras temporalidades, porém não associados a presenças africanas e afrodescendentes. Um exemplo, a Casa de Câmara e Cadeia. Muito já se produziu sobre a Casa de Câmara e Cadeia, Hoje, um prédio que está sendo recuperado para se transformar no museu da cidade, fica na Praça 15 de Novembro, a principal praça da cidade de Florianópolis. Lá nós temos um prédio que hoje está sendo recuperado, mas durante muito tempo esteve cercado de tapumes, mas enfim, um prédio que as pessoas reconhecem como sendo um prédio histórico. Mas porém, o que se reconhece ali? A história administrativa da cidade. Mas não se reconhece que ali, primeiro, muitos africanos e afrodescendentes ficaram presos quando funcionava ali a casa de, como o próprio nome diz, Câmara e Cadeia. Na Câmara, muitos projetos de leis, muitas regulamentações que influenciavam o cotidiano dessa população. Na prisão, muitos africanos e afrodescendentes. Só que se nós não recuperarmos, ou melhor, se nós não produzirmos, por meio da pesquisa histórica, significados para esse prédio vai continuar lá, pode até virar um museu da cidade, mas nós corremos o risco dos afrodescendentes estarem alijados desse espaço da memória. E nós temos também no espaço urbano alguns lugares que eles foram totalmente transformados, que não há nenhum vestígio. E esses espaços vão aparecer no nosso roteiro histórico, que eu apresentarei para vocês. Então, nós também queremos, naqueles espaços transformados, por meio do nosso trabalho, fazer com que, ao menos na imaginação, mas uma imaginação fundamentada em documentos históricos, as pessoas os moradores, os estudantes, os turistas, possam, na sua imaginação, recriar aquele espaço que hoje está desconfigurado, mas recriá-lo a partir do quê? A partir da história e da memória dos africanos e afrodescendentes. E, para nós, eu vou voltar porque é importante, a pesquisa histórica, a educação patrimonial não está associada apenas à educação básica, está associada ao turismo cultural, ao chamado turismo cultural. Só que esse turismo cultural
nós sabemos, provavelmente muitos de nós já tentamos fazer turismo cultural em várias cidades, nós não conseguimos fugir muito do quê? Dos moldes tradicionais, das visitas guiadas, e nós acreditamos que a pesquisa histórica possa fazer proposições para a área do turismo. Esse é o nosso objetivo, dialogar também com a área do turismo. Bom, historiador, professor na universidade, a gente não pode apresentar em momento nenhum nosso trabalho sem tratarmos dos fundamentos teóricos. Então, vou passar rapidamente, vocês têm artigos disponíveis para ler mais acerca disso, mas eu preciso dizer que as tramas históricas, né, que nós agenciamos para elaborar o que eu apresentarei para vocês, as narrativas temáticas, os roteiros históricos, são fundamentadas na história social, numa produção historiográfica elaborada na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade do Estado de Santa Catarina, há cerca de mais ou menos 20 anos, que a história passa por toda uma renovação teórica, e a produção associada à história dos africanos e afrodescendentes deve muito a essa linha dentro da história, essa concepção teórica que nós chamamos história social. Bom, como que nós trabalhamos com a história social? Nós, aqueles historiadores que trabalham com a história social, eles fazem uma abordagem microhistórica, ou seja, por meio da trajetória de indivíduos, homens e mulheres, no seu cotidiano, é possível nós compreendermos a história da cidade. Então, vamos focar no nosso projeto. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós, historiadores, conseguimos, por meio da pesquisa em arquivo, construir pelo menos episódios biográficos de homens e mulheres afrodescendentes, africanos e afrodescendentes, porque nós trabalhamos muito com a população africana que veio para Santa Catarina. Quando nós conseguimos construir, por meio da documentação, esses episódios biográficos, nós temos não apenas a trajetória individual, mas temos também o quê? A possibilidade de analisar a história da ilha de Santa Catarina, a história de Florianópolis, a história de Desterro, a partir desse viés. Então, nós não queremos a dicotomia entre essa é a história para ser ensinada nas escolas, porque existe a Lei 10.639. E essa é a história que vinha sendo ensinada. Isso para nós não existe. O que nós queremos é que todo conteúdo de história ensinado nas escolas incorpore a presença dos africanos e afrodescendentes. E assim o nosso trabalho se desenvolve enquanto a pesquisa histórica para tratar dos conteúdos acerca de escravidão. Para nós pesquisarmos sobre a cidade, aí o conjunto de autores já é diferenciado. Nós trabalhamos, e aí vocês vão ver as referências, podem seguir os caminhos de leitura que vocês quiserem. Nós trabalhamos com Walter Benjamin, Michel Certeau e outros autores que nos ajudam a compreender a cidade contemporânea. A educação patrimonial, para fazer sentido, ela precisa, antes de mais nada, dialogar com a cidade que os estudantes, os moradores, os turistas vivenciam. Então, nós nos aproximamos de autores que contribuem para que nós possamos compreender a cidade tal como nós a vivemos, em uma cidade que tem diferentes temporalidades. Então, a cidade do presente, nós precisamos partir da cidade do presente para agenciarmos as experiências históricas no passado. Sem isso, o trabalho do historiador não vai ter sentido e nós não conseguiremos fazer educação patrimonial. O projeto que estrutura o conjunto que compõe o programa de extensão Santa África Catarina é a produção de um website. Entretanto, quer seja no ensino de história ou na graduação, na formação de professores, na formação de bacharéis em história, nós temos muito pouco a inserção de projetos que visem utilizar os recursos, da web
na produção do conhecimento histórico, quer seja escolar, quer seja o conhecimento histórico, né, acadêmico. Então, esse projeto, ele visa exatamente a produção de um website que possa, além do conteúdo desse website, para ser amplamente acessado, ele possa também trazer uma reflexão para o campo da história, para o campo do ensino de história acerca do uso da web, né? Então, o site Santa África Catarina, ele começou a ser produzido em 2011, numa disciplina chamada Laboratório de Ensino de História Social da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma disciplina que é um núcleo, digamos, optativo, que os alunos podem escolher, né, dentro de um conjunto de disciplinas, e nesse semestre, essa disciplina visou exatamente a produção das narrativas temáticas que compõem o website. Essas narrativas temáticas, os temas, como aparece aqui na página de abertura do website, esses temas, eles foram compostos a partir de questões, de personagem, de problemáticas que possibilitam acessar a história dos africanos e afrodescendentes por meio de diferentes temáticas. Já vou apresentar um exemplo para vocês. Então, nessa disciplina, os alunos orientados por mim e pela professora Beatriz Mamigonian, os alunos escolheram determinadas temáticas. Pensamos na escolha dessas temáticas na história escolar, na história ensinada nas escolas, mas essas temáticas elas foram selecionadas a partir da historiografia existente acerca da escravidão em Santa Catarina. Por isso que o website ele promove esse diálogo entre produção historiográfica e história escolar. Então, as narrativas temáticas, elas versam sobre, e aqui eu vou falar daquelas narrativas temáticas que nós estamos já desde 2012, a partir dessas narrativas temáticas, oferecendo roteiros históricos pela cidade de Florianópolis, associados ao que foi produzido por nossos alunos a partir da pesquisa histórica realizada em acervos e na leitura da bibliografia. Eu vou falar para vocês especificamente de 4 dessas narrativas temáticas que já estão finalizadas. Então, Devoção ao Rosário e Festas de Africanos na Ilha, na qual nós trabalhamos a questão das festas permitidas aos africanos e afrodescendentes no interior das Irmandades, mas trabalhamos também o quê? Práticas culturais dos africanos e afrodescendentes, como os batuques, que eram proibidos e perseguidos pela legislação municipal. Na narrativa temática Viver de Quitandas, que foi a que eu escolhi como fio condutor dessa apresentação do site, nós trabalhamos o quê? O abastecimento da cidade de Desterro por meio da relação com as diferentes freguesias dispersas na ilha de Santa Catarina. Não sei se vocês estão percebendo, eu não digo ilha de Florianópolis, eu sempre menciono ilha de Santa Catarina. A cidade de Florianópolis é apenas uma parte da ilha de Santa Catarina. E no nosso projeto nós trabalhamos com a ilha de Santa Catarina. Então, como que Desterro, a freguesia central, se relacionava com as outras freguesias, inclusive com o entorno, a partir do abastecimento. Abastecimento feito por quê? Por africanos e afrodescendentes que percorriam as ruas, os espaços da cidade, vendendo seus produtos. Aqui nós trabalhamos também o primeiro e o segundo mercado municipal, que hoje, esse segundo mercado municipal, e aí já é outra história, já estamos no século XX, mas esse mercado é um dos principais pontos turísticos da cidade de Florianópolis. Então nos interessa que ao visitar esse mercado,
o turista, o morador, o estudante acesse também as memórias dos africanos e afrodescendentes que estavam num espaço que já não mais existe, que são os marcos do primeiro mercado. A Desterro de Cruz e Souza, não preciso apresentar para vocês Cruz e Souza, né? Denominado grande poeta simbolista. Então, a partir de Cruz e Souza, um afrodescendente, nós percorremos a Desterro a partir do quê? Da vida intelectual, porque Cruz e Souza participou ativamente da vida intelectual de Desterro. O quarto, que me é muito caro, Armação Baleeira e Engenhos no Ribeirão da Ilha. Ou seja, nessa narrativa temática, nesse roteiro, nós percorremos o sul da ilha de Santa Catarina, onde eu concentro a maior parte das minhas pesquisas, que também integram o programa de extensão Santa África Catarina. E lá nós temos uma experiência que ocorreu em algumas províncias no Brasil, que é a construção de uma armação baleeira. Uma unidade produtora com mais de uma centena de escravos, né, que caracteriza algo diferente do que foi a escravidão em Desterro, porque a escravidão em Desterro se caracterizava por poucos escravos e escravas para cada um dos proprietários, enquanto que aqui nós temos o quê? Nós temos uma unidade produtiva que alcançava o que hoje são 2 distritos da cidade de Florianópolis. Essa unidade chamada Armação Baleeira da Lagoinha do Leste. Aqui, apenas para visualizarem, nós temos o formato da narrativa temática. Cada uma das narrativas temáticas tem uma linguagem que foi elaborada pensando na internet. Qual é a linguagem adequada para aqueles que acessam a internet à procura de informações acerca dos africanos e afrodescendentes, aqueles que desejam conhecer mais acerca das experiências sociais desses homens e mulheres? É uma linguagem necessariamente diferente da linguagem acadêmica dos artigos e dos livros. Quem estiver navegando vai ter acesso a um conjunto de subtítulos que se referem à mesma temática inicial, mas que também podem ser lidas, se esse for o caso, de forma isolada. Porque em todo site o que nós queremos é trabalhar com a linguagem da internet. Não nos interessa reproduzir aqui o que foi feito para o suporte papel. Nós queremos a linguagem da internet. Por isso que todas as narrativas, os recursos, visam sim estimular a navegação daqueles que procuram o website Santa África Catarina, porque não nos interessa um caminho único. Então, aqui eu tenho esses subtítulos da narrativa temática Viver de Quitandas. A visita de Dom Pedro II a Desterro, as barraquinhas indesejáveis, o lugar para o mercado, a Praça do Mercado, Desterro, uma cidade portuária, os ofícios dos escravos e das escravas na ilha, Viver de Quitandas no mundo atlântico, Viver de Quitandas em Desterro. Eu desejo então mostrar para vocês uma parte do website Santa África Catarina que dialoga com as narrativas temáticas, mas pode ter um uso próprio. E aqui, não só na educação básica, mas também na graduação, em História ou outras graduações. Do que se trata? De um acervo de documentos coletados durante pesquisas historiográficas, mas também coletados pelos bolsistas que trabalham no programa Santa África Catarina. Todos esses documentos nós temos a seção de direitos, né? E eles estarão disponíveis para usos diversos. Então perceba, tanto nós podemos, ao ler a narrativa, acessar os outros espaços do website relacionados com essa narrativa, como por exemplo o que eu estou tratando agora, o acervo, como o internauta pode entrar pelo acervo e só depois ir para as narrativas temáticas, porque essa é a linguagem da internet. Então,
O acervo de documentos, ele é composto de manuscritos, impressos, pessoas, lugares, eventos, entrevistas, vídeos, objetos e mapas. Não vou tratar de cada um separadamente, mas vocês sabem, né, que o ofício do historiador é exatamente trabalhar com uma multiplicidade de fontes documentais. Então, o nosso desejo ao inserir a história na escola, a história ensinada, é estimular os professores a trabalhar no ensino de história com o uso de documentos. E esse é um dos eixos do campo do ensino de história há pelo menos 20 anos. Porém, nós entendemos que ainda há muito para ser feito nesse sentido e pretendemos que o website colabore para que um conjunto de documentos seja inserido na história escolar. Eu trago aqui então para vocês um exemplo do acervo relacionado com a narrativa Viver de Quitandas. Só para vocês terem uma ideia da multiplicidade de documentos. Regulamento da Praça do Mercado de 1850, um documento escrito. Chegada da comitiva do imperador, 1845, que é um documento iconográfico. Maria Mina, que eu já falo para vocês, que é um episódio biográfico de uma africana. Cortiço, Cidade Nova. A Praia do Mercado em fins do século XIX. O plano do presidente Antero de Brito para o embelezamento da cidade. Mapa da capital da província de Santa Catarina, de 1876, a Praça do Mercado, uma iconografia, Marcelino Antônio Dutra, que é outro episódio biográfico, e Rua Augusta. Não vou mencionar cada uma, mas para suscitar o desejo de conhecer o acervo documental do website. Mas eu trago para vocês o exemplo de uma narrativa biográfica, porque nos é muito cara a construção dessas narrativas biográficas, porque esse é um trabalho de micro-história e é um trabalho de micro-história que nós desejamos inserir na história escolar. Maria Mina, como vocês podem ver pela própria procedência, né? Maria Mina é uma africana que nós conseguimos, por meio da documentação, mapear diferentes momentos da sua vida. A compra da alforria, depois de 20 anos, ela aparece, ela comprando a alforria do que seria supostamente o seu sobrinho, uma alforria, essa que ela pagava para o sobrinho, a prestação. Depois o proprietário do sobrinho contesta esse negócio, porque Maria Mina estaria querendo deixar de pagar as prestações. Tudo isso mostra que Maria Mina se transforma, e também assim, nessas transações ela tinha como fiador importantes comerciantes. Tudo isso demonstra que Maria Mina, de escrava, de quitandeira, que trabalhava na Praça do Mercado, Maria Mina, alforriada, ela alcança posições que fazia com que ela convivesse com figuras importantes da cidade e inclusive chegasse, que é uma questão bem importante de nós trabalharmos, a adquirir escravos. Então não se sabe se esse escravo era mesmo seu sobrinho ou não. De acordo com o proprietário desse escravo, ele diz que Maria Mina estaria escravizando, comprou para escravizar e não porque era parente. Tudo isso são controvérsias, mas controvérsias que nos mostram como a história dos africanos e afrodescendentes é complexa. Então, Maria Mina é um dos episódios biográficos presentes no site Santa África Catarina. Aqui um outro espaço do site que dialoga com o acervo, que nós já vimos, dialoga com as narrativas temáticas, que é o espaço. No espaço vocês encontrarão um conjunto de mapas de desterro de Florianópolis, de diferentes períodos históricos, coletados em arquivos do mundo todo. Santa África na escola. Santa África na escola, eu poderia fazer uma outra palestra para vocês acerca de Santa África na escola, porque o Santa África na escola é uma parte do website, porém é uma parte do website que tem toda uma vida própria, porque essa parte é um conjunto de projetos que visam relacionar a escola com a inserção da memória e da cultura dos africanos e afrodescendentes.
Aqui um exemplo, apenas um exemplo, desse conjunto de projetos que se refere ao que eu já tratei antes, da inserção dos documentos no ensino de história. Então, eu orientei um conjunto de bolsistas que produziram uma primeira versão dessas atividades, que nós, professores e professoras, que integram a equipe de Santa África Catarina, nós reelaboramos essas atividades e funciona mais ou menos assim. Quando o internauta acessar o acervo, o documento, ali ele já vai ver que há o quê? Que aquele documento há uma correspondência no Santa África na Escola. Por quê? Porque no Santa África na Escola, esse documento estará acompanhado de um conjunto de atividades para que esse documento seja inserido na sala de aula, na educação básica. Então, esse é um dos projetos do Santa África Catarina na Escola. Produzir atividades para os diversos documentos históricos presentes no acervo. E aqui eu apresento uma parte do conjunto dos projetos que compõem o Santa África na Escola. Por que uma parte? Porque nós estamos em constante produção para o website. Então, nós lançaremos o website, mas nós temos projetos em desenvolvimento que depois alimentarão o website. Então, atividade para cada um dos módulos associadas aos documentos disponíveis no acervo, atividades para trabalho com os roteiros históricos, já vou falar dos roteiros históricos, atividades de imaginação histórica. Essas atividades de imaginação histórica, elas são diferentes das atividades com os documentos. Por quê? Porque as atividades de imaginação histórica, como o próprio nome já diz, trabalha muito com a ficção, com a criatividade, com o lúdico. Então, por meio dessas atividades de imaginação histórica, nós, os internautas, principalmente pensando em estudantes da educação básica, terão acesso às vivências de homens e mulheres africanos e afrodescendentes por meio de jogos. E experiência de educação patrimonial, que eu não vou desenvolver aqui, porque logo vocês terão acesso à coletânea de artigos, que eu posso dizer que nesses 4 anos nós estamos trabalhando continuamente com estagiários e estagiárias do curso de História em escolas, principalmente escolas municipais da cidade de Florianópolis, principalmente escolas do sul da ilha, porque a pesquisa que eu desenvolvo no ensino de História e como historiadora está concentrada no sul da ilha, então eu desenvolvo um conjunto de projetos que dialogam com o programa de extensão Santa África Catarina, mas são também projetos de formação de professores, são projetos de estágio. Então, vocês terão, junto com o website Santa África Catarina, o lançamento de uma coletânea na qual alunos e alunas do curso de História, professoras da educação básica e professoras da UFSC escrevem sobre o uso dos recursos do website Santa África Catarina, porque nós temos toda um acompanhamento, enquanto o website está sendo produzido, todo esse material que eu estou apresentando para você já está inserido nas escolas. E aqui uma parte muito importante do website Santa África Catarina, que é o nosso diálogo direto com o turismo, os roteiros históricos. Para cada roteiro histórico, a produção de um folder. Como esses folders são produzidos? Esses folders são produzidos a partir da escolha de determinados locais do espaço urbano da cidade de Florianópolis, nos quais a pesquisa em documento permite que aquele espaço agencie as memórias e a história dos africanos e afrodescendentes. Então, nós temos um trabalho feito no Google Maps, disponível inclusive atualmente por meio do nosso blog, no qual aquele que deseja visitar a cidade de Florianópolis, o turista, a turista, ou o morador, a moradora, ou o professor, a professora de história, podem entrar no Google Maps e ter acesso ao quê?
aquelas pequenas narrativas que compõem o folder estão disponíveis no Google Maps. Mas o que nós oferecemos desde 2011 são roteiros históricos constituídos por, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, porque eu acho que visitas guiadas remete a uma concepção tradicional de turismo cultural. Então, não é o que nós desejamos fazer. Nós temos o quê? Alunos e alunas do curso de História que pesquisaram junto conosco, participaram da elaboração dessas narrativas temáticas, participaram da elaboração dos roteiros históricos e que fazem a condução desses roteiros. Nós temos duas modalidades de roteiro. No primeiro sábado de cada mês, amplamente divulgado, saindo da Praça 15, da Figueira da Praça 15, nós temos duas modalidades de oferta de roteiros históricos. A primeira, que nós realizamos desde 2012, no primeiro sábado de cada mês, com uma ampla divulgação, na Praça 15, na Figueira da Praça 15, que é um marco turístico da cidade de Florianópolis, da Figueira da Praça 15, às 10 da manhã, nós temos um dos roteiros disponíveis, que são 4, divulgamos qual vai ser esse roteiro e está aberto a participação das pessoas que lá chegarem sem nenhum custo. E temos também outro conjunto de roteiros, que são os roteiros ofertados às escolas da educação básica mediante agendamento. Nós trabalhamos até o final de 2014, não temos mais disponível esse tipo de roteiro, por quê? Porque nós estamos oferecendo cursos para que os professores e professoras passem a guiar os seus roteiros. No ano passado, o Projeto Santa África Catarina ministrou um curso de extensão e educação patrimonial com professores e professoras de todo o Brasil, que já faz parte desse processo que nós entendemos que agora nós precisamos trabalhar no quê? Nós precisamos trabalhar para que os professores e professoras possam se tornar os agentes desse processo e se apropriar como quiserem do programa Santa África Catarina. Outra questão importante dizer é que o website vai ter um espaço para receber o retorno, a contribuição desses professores e professoras que trabalharem com o nosso acervo, com as narrativas temáticas, com os roteiros históricos nas suas escolas. Então a ideia é que o website proporcione um diálogo constante com professores, professoras, alunos e alunas, visitantes, moradores, moradoras, turistas, para que nós possamos fazer desse website o que eu penso que seja o papel da história, o diálogo constante para além da universidade, um diálogo constante que nós possamos também registrar as experiências realizadas pelos professores e professoras da educação básica e, ao mesmo tempo, podemos contribuir para outros projetos, inclusive projetos na área de turismo. Muito obrigada.